Olá, graça e paz a todos. Aqui quem fala com você é o seu irmão em Cristo, Alex. Tudo bem? Hoje nós estamos entrando na nossa sexta semana da série Vivendo Provérbios. Gostaria que você deixasse no comentário como está sendo a série, se você está gostando, tem alguma dúvida, que nós vamos estar aqui pronto a responder as suas perguntas. Eu costumo responder mais nos finais de semana as perguntas que estão nos comentários. Hoje nós vamos entrar na engrenagem do analfabetismo bíblico. Nosso texto base vai ser alguns capítulos do livro de Provérbios, né? Não vai ser só um capítulo, vamos no capítulo 4, vamos no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha no capítulo 7 e no capítulo 22, ok? Se você tem a Bíblia na mão aí, acompanhe comigo Provérbios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Já no capítulo 6, versículo 20 a 23, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Já no capítulo 7, versículo 2 e 3 diz assim: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os no teu dedo, escreve na tábua do teu coração. No capítulo 22, versículo 17 e 18 diz assim: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração às minhas ciências, porque é coisa suave, se as guardares no teu coração, e se aplicares todas aos teus lábios. Esse vai ser o texto base para nós nessa semana, ok? Vamos decorrer sobre esses textos nessa semana de a engrenagem do analfabetismo bíblico. E o nosso primeiro subtítulo, né, que é o tema de hoje, é Onde Esconder a Bíblia, ok? Tá preparado aí para nós dar início? Se você está pronto aí, vamos então dar início a essa semana, né? Se você ainda não está pronto, aí aperte o cinto e vamos que vamos. Olha, poucas coisas são mais óbvias e alarmantes em nossos tempos que o analfabetismo bíblico. Embora a mente humana consiga absorver uma enorme quantidade de informação, a preguiça mental continua sendo uma tendência escandalosa e inegável na cultura popular, e até mesmo na igreja. Um número cada vez menor de pessoas conhecem até mesmo as noções mais básicas da Bíblia. E essa não era a situação até aproximadamente 50 anos atrás. O pastor Charles Swindoll, ele vai falar um pouco sobre a história do povo, né, americano em referente à Bíblia. E ele diz assim: nos Estados Unidos são oficialmente uma nação secular, de um ponto de vista histórico. No entanto, na América do Norte é muito cristã, em cultura e até mesmo em caráter. Ele diz que os pais fundadores não eram todos cristãos protestantes, né? E um número ainda menor deles afirmam a Bíblia como revelação divina, inequívoca, mas praticamente todos eles conheciam bem as Escrituras, e uma perspectiva cristã formava a sua noção de governo. O conhecimento que tinham da Bíblia refletiam a educação que haviam recebido quando crianças, e incluía o estudo nas Escrituras. Nos anos de 1960, no entanto, nós iniciamos uma dramática mudança de direção, disse o pastor, rumo a uma sociedade pós-cristã, como ateus em busca de uma noção verdadeiramente secular, desafiando qualquer tipo de expressão religiosa observada no setor público. Como resultado, a América do Norte é hoje muito mais secular, e a possibilidade das pessoas aprenderem sobre a Bíblia é cada vez menor do que era há 50 anos atrás, diz o pastor. E não é diferente, né, aqui no Brasil, né, irmãos? Vemos que as pessoas conhecem de várias coisas, porém, até mesmo no meio cristão, as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a palavra de Deus. Somente ouvem aquilo que os seus pastores ou líderes falam e toma isso como regra. E vamos que vamos, né? Eles não estudam, não praticam a palavra de Deus. E a frase que a gente mais ouve é: meu pastor falou. Então, é muito grave o que está acontecendo. Por isso, a gente está vendo esse esfriamento espiritual,
essa falta de Deus, esse aumento de ansiedade, esse aumento de depressão, esse aumento de suicídio, tudo porque falta um conhecimento da palavra de Deus, falta o conhecimento das Escrituras. Porque se você estuda a palavra de Deus, não venham criticar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então primeiro você lê a palavra de Deus, vê o que Jesus ensina, vê o que Jesus fala sobre ansiedade, vê o que Jesus fala sobre preocupação, vê como que é o modo de vida de Cristo, para que você possa entender o que eu estou querendo aqui dizer. Que você que estuda a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus, ela ajuda muito, muito a nossa vida aqui nessa terra aqui, né? Falando sobre vida espiritual, nem se fala, né? Porque é a palavra de Deus e assim é que eu creio, né? Não vou lhe aborrecer com um longo discurso. Lamento a queda espiritual, né? Que tantos americanos como nós aqui também estamos enfrentando, não só nós, como o mundo inteiro tem enfrentado. Prefiro nos concentrar nas boas novas. Existe uma solução, lógico que existe. Embora não haja um remédio universal que cure toda a maneira rápida e fácil, que elimine, né, repentinamente a engrenagem do analfabetismo bíblico, e eu acredito realmente que uma disciplina em particular, mais que qualquer outra, aliviará este peso. O pastor Charles, ele fala aqui que quando ele começou a levar a sério as coisas espirituais, a disciplina foi que ajudou bastante ele. Nenhuma decisão foi mais útil para ele, diz, né, o pastor, que a memorização das Escrituras. Eu acredito que para nós também seja muito bom isso. Memorizar a Escritura, porque muitas vezes a gente está aflito e a gente lembra das passagens de Cristo, onde que Pedro diz que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente lembra das passagens de Jesus dizendo, porque andeis ansiosos com o que há de comer, beber, vestir. Então essas palavras vão fortalecendo a gente, vão tirando a gente da depressão, da tristeza, que é uma coisa que, como eu sempre falo aqui, não é só porque a gente estuda a Bíblia, acredita em Deus, que a gente não vai passar por isso. A gente passa por situações assim, porém o Espírito Consolador está conosco. E Ele nos consola, fazendo que a gente memorize, lembre das mensagens de Cristo. Imagine se você não pode ter mais a Bíblia, mas você memorizou versículos chaves importantes que possam ajudar você na sua vida aqui nessa terra. É muito importante isso. Então eu peço a você que nessa semana a gente consiga sim ter essa disciplina de ler a Bíblia, ler um capítulo por dia, ter um estudo. Coloque aí no comentário algum livro que você quer que a gente, na próxima série, a gente fale sobre ele, algum versículo, algum tema. A gente vai estar estudando sobre isso juntos, aprendendo a palavra do Senhor juntos, amém? Continuando, né, o pastor Charles, ele diz que quando ele era mais jovem, um dos primeiros versículos que ele aprendeu vinha da antiga versão da Bíblia King James, a tradução mais comum da época, né? E o versículo que ele mais lia, que ele tomou para si foi: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Uma tradução mais moderna aparece, né, diz ele, na New International Version, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Né? Olha para você ver que interessante, a palavra escondi expressa a ideia de apreciar a Bíblia, basicamente da mesma maneira que um avarento acumula medalhas de ouro, guardando em um cofre secreto. Com o passar dos anos, diz o pastor que ele acumulou versículos da Bíblia armazenando em sua mente. Ele diz que pode lembrar de mais de uma ocasião em que a palavra de Deus memorizada salvou ele da tentação sexual. Era como se Deus inserisse uma sombra imaginária entre a outra pessoa e ele. Olha você vê que interessante, né? O que o pastor diz. E a gente vê, irmãos, que isso acontece quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração. Muitas coisas que vêm querer nos afligir para que nós pecamos, a palavra de Deus na hora já reflete nossa mente, falando: olha, a palavra de Deus diz assim, 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 evita do mal, fuja do mal. É tremendo. Então peça a você que essa semana estude a palavra de Deus, afinco, pega ali um livro, pega ali um capítulo, estude, ore, vê vídeos no YouTube de pessoas explicando, peça a Deus em oração o discernimento dessas coisas. Que é muito importante, irmão, guardar isso em nossos corações, vai ajudar muito a gente. O pastor Charles diz que sempre quando acontecia essas coisas, a mensagem que ele mais lembrava era Gálatas 6:7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então toda vez que ele ia pecar, que ele tinha desejo ou alguma oportunidade de pecar aparecia, ele lembrava desse versículo:
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Irmãos, ele diz que memorizou esse versículo quando adolescente, durante a ocasião em que ele sentia profunda solidão. As passagens que ele havia memorizado resgataram ele do poço da depressão. Versículos como Isaías 41:10 e 49, versículo 15 e 16, juntamente com Salmos 27:1 e Salmos 30, versículo 5, ele fala que trouxe a ele grande consolo. Que interessante, né, irmão? A gente vê, né, o pastor Charles Swindoll, um grande pastor usado por Deus, escreveu vários livros, né, ajudou muitas pessoas. Você vê que a palavra de Deus cravada no coração dele ajudou ele a se livrar de depressões, da solidão, quando jovem, adolescente. Talvez você aí que está ouvindo é um jovem que está passando por um momento de solidão, tristeza profunda, depressão. Ore, leia a Bíblia para você ver que várias palavras vão ajudar você a sair desse quadro que você se encontra. Marque aí, Isaías 41:10, Isaías 49, versículo 15 e 16, Salmos 27:1, Salmos 30, versículo 5. Leia esses versículos, você vai ver que vai ajudar muito, muito você. E para a nossa reflexão de hoje é o seguinte: quando diante de desafios e tentações inesperáveis da vida, que recurso você deixa preparado para ajudá-lo a vencer? Muitas crises espirituais acontecem sem aviso prévio. O que você faz para preparar para esses ataques repentinos e inesperáveis? Será que você está com a Bíblia no seu coração? Será que você está aí juntamente com Deus, firme, né, nas promessas do Senhor, firme nas Escrituras, para que ela possa te livrar? Porque as tentações ela vêm em momentos inesperáveis, as lutas aparecem, irmãos. Então eu agradeço a você que acompanhou aí até o final do vídeo. Peço a você que leia esses versículos que a gente citou aqui. Se puder, ouve o vídeo várias vezes, deixa no comentário alguma dúvida ou algum agradecimento da palavra de Deus. E se Deus permitir, amanhã nós vamos falar assim, aprofundando-se nas Escrituras. Vai ser nosso tema de amanhã. Eu acredito que essa semana vai ser muito abençoada. Semana passada a gente falou sobre o coração desprotegido, né? E essa semana, então, ele vai falar sobre o analfabetismo bíblico. Nós possamos sempre estar com a palavra de Deus pregada em nosso coração. Agradeço a você que acompanhou até o final aqui. Se você não é inscrito, peço a você que se inscreva no canal, assine o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.